E o Salmo de número 23 é com certeza, como disse há pouco, um dos salmos, um dos textos da Bíblia mais conhecidos e que ao longo da história humana mais tem falado de uma forma tão clara ao povo de Deus em todos os momentos, especialmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldades. Quem nunca encontrou consolo nessas palavras que são destiladas do Salmo para o nosso coração? Quantos crentes, em meio às suas lutas, em meio às suas adversidades, ouviram Deus falar através dessas doces palavras que aqui se encontram? Mas quando nós lemos o Salmo, nós sempre lemos numa perspectiva de que é apenas o salmista que está falando com Deus. Do ponto de vista retórico, sim, o salmista estabelece Deus como aquele com a quem ele está dialogando, a quem ele está orando, porque o salmo é de alguma forma uma oração cantada, Mas ao mesmo tempo em que o salmista fala, obviamente que Deus também está falando conosco. E eu disse que eu vou fazer hoje uma leitura diferente do Salmo, porque o que eu vejo aqui é um diálogo ao invés de um monólogo. O que eu vejo aqui é um homem, uma alma sedenta, que busca a Deus, que fala a Deus, mas é também ao mesmo tempo um Deus que manifesta a sua graça, é um Deus que fala com seu servo, é um Deus que dirige a palavra ao seu povo. E o que nós vemos aqui é de fato um diálogo de duas pessoas numa relação pactual mediada pela graça de Deus. E é por isso que nós estamos chamando hoje essa mensagem de promessas e compromissos para um ano feliz. Promessas e compromissos para um ano feliz. Geralmente nós costumamos pensar que o primeiro verso é o verso principal do Salmo, mas na verdade não é. É o final do verso 4, quando ele diz assim: porque tu estás comigo. Quando a gente entende que a expressão porque tu estás comigo, ela é a regente de tudo aquilo que é dito no Salmo, e a gente subordina tudo aquilo que é dito no Salmo a partir dessa expressão, porque tu estás comigo, a gente passa a ter uma outra visão do Salmo, a gente passa a compreender o Salmo como esse diálogo entre uma alma sedenta por Deus e um Deus amoroso que fala e que se manifesta na vida do seu povo. Porque tu estás comigo, nós vemos aqui as promessas de Deus para mim, para você, promessas para aqueles que desejam uma jornada feliz, para aqueles que querem um ano próspero e feliz. São pelo menos 6 promessas que Deus faz aqui nesse salmo ao seu povo. Mas primeiramente precisamos pensar, mas a quem é que essas promessas são dirigidas? A qualquer leitor do salmo? Obviamente que não. Somente aqueles que fazem parte do povo de Deus, somente aqueles que desfrutam da aliança com Deus, somente aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e que se relacionam com Deus baseado no pacto da graça do Senhor. Então eu vou enfocar no primeiro momento da minha mensagem as 6 promessas de Deus para uma jornada feliz. E depois, no segundo momento da mensagem, eu vou falar dos compromissos que o povo de Deus deve estabelecer com Deus a fim de ter um ano próspero e feliz. Comecemos então falando das promessas de Deus, as promessas de Deus ao seu povo, que pode ser subordinada a partir da expressão, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Porque eu estou contigo, verso 1, de nada você, meu irmão, terá falta. Veja, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a gente precisa entender claramente o que o salmista está dizendo. Ele não está necessariamente dizendo que se Deus for conosco, se Ele estiver conosco, a gente terá sempre tudo o que a gente quiser. Veja,
não é isso que o Salmo está dizendo. Ele: de nada me faltará. Alguns tradutores bíblicos sugerem que a melhor tradução não é de nada me faltará, mas de nada terei falta. O que ele está dizendo é que não é que a pessoa, o crente, o filho de Deus, nunca mais terá falta de nada, mas é que ele nunca mais sentirá falta de nada. Porque veja, quando eu leio esse salmo e acredito assim: olha, eu sou servo de Deus, e a Bíblia diz que se eu crer em Deus, e se Ele for o meu pastor, e se Ele estiver comigo, eu não vou ter falta de nada, tem alguma coisa errada. Ou Deus não está falando a verdade, ou eu não sou servo dele, porque está faltando o que eu quero. Está faltando uma casa melhor, está faltando um casamento melhor, está faltando dinheiro para pagar as contas no final do mês, está faltando isso, está faltando aquilo outro. Porque na verdade não é isso que o salmista está dizendo. Quando Deus caminha conosco, nós precisamos entender que nós não sentiremos falta de nada. Não sentir falta de nada significa que, embora nós tenhamos o necessário, ou não tenhamos tudo o que queiramos, nós não colocamos naquilo que não temos a fonte da nossa insatisfação. Eu não sentirei falta de nada se Deus estiver comigo, mesmo que esteja não esteja nada bem, mesmo que eu esteja aperreado, mesmo que eu esteja vivendo problemas, mas eu não sentirei falta de nada. Essas coisas não serão tão angustiantes para mim, porque eu tenho Deus, porque Ele está comigo. Se Ele está comigo, se me faltar dinheiro, não terei falta disso. Se Ele está comigo, se me faltar a saúde, não vou me angustiar, porque eu estou com Deus e Deus está comigo. É nessa perspectiva que o verso 1 precisa ser lido. Se o Senhor está prometendo, o que Ele está prometendo é que, se Ele está conosco, Ele nos basta, Ele é suficiente para satisfazer as nossas necessidades. Veja bem, não foi isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 13? Quando a gente lê só o versículo 13, separado do contexto, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se você pega esse versículo, como algumas pessoas fazem, e dissocia ele do contexto, você sai usando isso como se fosse um mantra, como se fosse uma palavra mágica para conquistar tudo. Este ano eu vou conseguir um emprego melhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Este ano eu vou vencer essa doença, porque tudo posso naquele que me fortalece. Este ano eu vou arranjar um casamento, o meu casamento vai melhorar, porque tudo posso naquele que me fortalece. A questão é que, quando a gente lê o contexto da passagem, Paulo vem falando de dupla situação que ele vivia. Ele diz assim: eu tanto sei viver na pobreza quanto na riqueza, já tem experiência de todas as coisas, tanto de abundância quanto de fartura. E aí conclui dizendo: tudo posso, a abundância quanto de escassez, eu quero dizer. Aí ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: é que, se eu tiver abundância de coisas, Deus me satisfaz. Se eu não tiver nada das coisas, Deus me satisfaz. Eu posso suportar tudo isso, porque o Senhor me fortalece. Amém? Então é isso que Deus promete para mim e para você. Se Ele está conosco neste ano de 2023, estará sempre, você de nada terá falta. As coisas podem faltar, irmãos, mas Deus jamais faltará na sua vida, e o seu coração estará sempre satisfeito em Deus. Amém? A segunda promessa que o Senhor nos faz aqui, é como se Ele dissesse: porque eu estou contigo, não te faltará o necessário para o corpo nem para a alma.
Veja o que diz o verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Se eu ficar apenas com o verso primeiro, interpretado da forma como eu interpretei, você vai dizer: vixe, pois essa coisa é muito ruim, parece que Deus não se importa conosco. O verso 2 vem exatamente para dizer que Deus está comprometido, sim. Deus está comprometido em cuidar de nós naquilo que é o necessário. Para as ovelhas, duas coisas são extremamente necessárias. O que? Segundo o verso 2: pastos e água. Do que precisa mais uma ovelha? Pastos verdejantes e água refrescante sintetizam, subsumem o principal das necessidades das ovelhas. O que ele está dizendo é o seguinte aqui: porque o Senhor está comigo, e porque de fato Ele cuida de mim, eu não terei falta daquilo que é necessário para o meu corpo e para a minha alma. As ovelhas do pastor beduíno dos tempos bíblicos precisavam ser levadas para áreas, pastagens verdes, para matar a fome, e em seguida levadas para os riachos de águas tranquilas para matarem a sede. Se Deus está conosco, Ele garante que o extremamente necessário para a vida, Ele vai prover. Não foi isso que Jesus ensinou no Novo Testamento? Ele disse assim: não andem ansiosos de coisa alguma, nem pelo comer e nem pelo beber. Aí ele faz um convite para os discípulos: olhem os pássaros do céu, eles não plantam, eles não colhem, e o que acontece? E o Pai do céu os alimenta. Aí ele diz assim: e quanto ao que vestir? Ele diz assim: olhem os lírios do campo, vejam como eles são bonitos e sempre com uma bela aparência. Vejam, eles não tecem e não fiam, mas o Pai do céu foi que os fez tão bonitos assim. Aí ele diz assim: se Deus cuida tão bem de pássaro e de plantas, não cuidará de vocês também. É isso que Deus está dizendo, que se Deus está conosco neste ano, e como sempre estará, não me faltará a mim e a você o necessário para o corpo e para a alma. Pode faltar aquilo que nós tanto ambicionamos, pode ser que não alcancemos aquilo que tanto desejamos, mas o necessário, o fundamental, Deus está comprometido, é uma promessa dele. O salmista diz assim: eu fui jovem e hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. E sabe por quê? Porque Deus as alimenta. Amém? Então, porque Deus está contigo, meu irmão, não vai te faltar o necessário. Pode ter certeza, Ele proverá o necessário para a sua vida. Em terceiro lugar, porque eu estou contigo, diz o Senhor, não te faltará novas forças quando você estiver cansado e abatido. Veja o verso 3, ele diz assim: refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. É interessante quando ele diz refrigera a minha alma, porque ele está falando do momento em que as ovelhas eram levadas pelo deserto até aqueles momentos, até aquelas águas tranquilas onde elas eram refrigeradas, onde elas recebiam abrigo, onde elas recebiam proteção, onde elas renovavam as suas forças para continuar. Às vezes na nossa jornada a gente se cansa, em nossa caminhada, na nossa vida, nós nos abatemos, nós nos cansamos, nós nos exaurimos fisicamente e emocionalmente e espiritualmente. O que Deus está prometendo aqui é que não vai faltar novas forças. É por isso que na nova versão, na linguagem de hoje, foi traduzido assim: o Senhor renova as minhas forças.
Quando você estiver cansado, abatido, achando que tudo chegou ao fim, Deus está prometendo: eu vou te dar novas forças, como Ele também prometeu em Isaías. Ele diz assim: até os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há momento em que a vida se torna cansada, um fardo, um peso, com tanta luta, com tantos problemas, que a gente precisa de forças interiores. A gente precisa renovar as nossas energias físicas, mentais, espirituais. Há momentos em que você chega domingo à noite, depois de uma semana de tantos problemas, de tantas dificuldades, mais descarregado que uma bateria de celular descarregada. Mas quando Deus põe a mão sobre a sua vida, quando você ouve a palavra, quando Ele resolve agir na sua vida, e Ele sempre faz, Ele refrigera a sua alma, Ele tira o cansaço, Ele renova as esperanças, Ele dá novas forças. É assim que Ele faz isso comigo todas as vezes que eu digo assim: Senhor, eu estou cansado, eu estou exausto, estou abatido. Às vezes não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente. E Deus renova as nossas esperanças, renova as nossas forças. Da mesma forma como Ele promete fazer com as ovelhinhas, Ele refrigera a minha alma desse calor escaldante, desse calor que esgota as nossas forças físicas, mentais e espirituais. Não vai faltar. Em 2023, novas forças não vão faltar para você. Você não vai deixar de lutar, você não vai deixar de enfrentar nada, porque o Senhor vai te renovar todos os dias, da mesma forma como o sol nasce, renovando a cada dia, mais um dia para nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a sua vida, para a glória dEle, amém? Em terceiro lugar, porque o Senhor está com você, o Senhor está contigo, não vai te faltar direcionamento moral, quando você estiver nas encruzilhadas da vida. Veja o verso 3, ele diz ainda: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Há momentos da nossa vida em que a gente se encontra em encruzilhadas, em que a gente tem que escolher entre o certo e o errado, e muitas vezes sabendo que o certo vai doer mais, vai custar mais, e a gente fica tentado a escolher ao que é errado, mas o Senhor nos promete que não vai faltar esse direcionamento. Veja, Ele guia você pelas veredas da justiça, ou numa tradução mais simples, Ele mostra a você o que é certo a ser feito em cada situação da sua vida. Porque, irmãos, constantemente a gente se acha diante de encruzilhadas, de situações em que a gente tem que escolher, tem que tomar uma decisão entre honrar a Deus, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. E sabendo que se eu fizer o que é certo, muitas vezes eu pago um preço, mas se eu fizer errado, eu entro em conflito, que é errado, eu entro em conflito com Deus. Mas Ele guia, Ele conduz. O que foi que Jesus disse assim? Disse para nós: aquele que quiser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome sua cruz e vá embora. Foi isso? Que foi? Siga-me. Siga-me. O caminho do discípulo de Jesus é o caminho dele, do próprio Jesus. E às vezes é um caminho que leva para a cruz. Às vezes é um caminho que leva para uma decisão difícil, mas é certamente a decisão mais sábia, é certamente a decisão mais abençoadora, é certamente a decisão mais libertadora, é certamente a decisão que vai nos fazer muito bem. E às vezes a gente está muito
cansado. Eu estava conversando uma vez com um sujeito que trabalha num certo emprego em que ele tem que fazer muita coisa errada. Muita coisa errada. E ele disse para mim: pastor, na minha profissão eu tenho que mentir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que isso, aquilo outro. A vida dele é uma tristeza. Ele quando chega do trabalho ele vai beber. E parte daquela entrega pessoal ao vício, eu acredito que é para tentar amortecer, arrefecer a consciência pesada, culpada que ele carrega, porque todos os dias tem que fazer escolhas erradas, numa profissão que não agrada a Deus. As ovelhas de Jesus não têm que fazer isso, elas têm direção, elas têm guia, elas têm orientação. Jesus está dizendo: não faça isso, é por aqui, esse é o caminho certo, aquele é o caminho errado. E a diferença entre o caminho certo e o caminho errado é muito grande. O caminho certo levará para a glória, o caminho errado levará para o precipício eterno. O pastor beduíno conhecia muito bem as estradas do deserto, os valados, as montanhas, por onde levar as ovelhas. Se ele levasse por um caminho tortuoso e uma ovelhinha escorregasse, caísse daquelas montanhas abaixo, significava morte. Por isso elas dependiam inteiramente da sabedoria, do conhecimento, da destreza, do guia, para que elas pudessem caminhar por aquelas estradas seguras. Só há segurança para a minha vida e para a sua vida quando a gente tem Deus como guia moral da nossa vida aqui nesse mundo, amém, irmãos? E não vai faltar não, nem para mim nem para você. Todos os dias nas páginas das Escrituras tem Deus falando a mim e a você todos os dias o que nós precisamos fazer para honrar o Senhor e vivemos uma vida que louva o seu grande nome. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga. Em quarto lugar, porque tu estás comigo, ou porque eu estou contigo, diz o Senhor, não vai te faltar abrigo e proteção nos tempos difíceis. Vejam o verso 4, ele diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam, ou me protegem. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Veja que o verso 4 ele diz que o bordão e o cajado protegem. Bordão e cajado eram dois instrumentos do pastor beduíno, que serviam para proteger as ovelhas, mas que serviam também para discipliná-las. Quando alguma, pela voracidade de sua natureza, queria se afastar em busca de pasto, sem a orientação do pastor, ele usava o cajado, ou às vezes o bordão, para poder discipliná-las e mantê-las no caminho. Sabe, meus irmãos, Deus também, de vez em quando, tem que dar uma cajadada na nossa cabeça, que às vezes a gente é ovelha teimosa. Deus está dizendo: é por aqui, Domingos, mas a gente quer andar por outro caminho, aí a cajadada cai. A cajadada cai porque ele disse, em Hebreus está escrito: quem é o pai que amando não disciplina seu filho? Um pai que não disciplina um filho não ama, ele está criando um monstro. Deus não é um pai assim, Deus é um pai amoroso, e que muitas vezes quando nós não agimos como seus filhos, quando nós queremos nos transviar em nosso próprio caminho, Deus usa cajadada na cabeça da gente, em forma de provações, em forma de sofrimentos. Eu tenho uma coisa comigo que vou contar para os irmãos. Toda vez que eu vejo um irmão sofrendo, eu sofro com ele. Eu acho que meu coração pastoral, eu digo para Deus que
que o sangue que corre nas minhas veias é pastoral, não é nem sangue comum. Porque quando eu vejo um irmão da igreja, um servo de Deus sofrendo, dá vontade, se eu tivesse uma resposta, se eu tivesse uma solução, eu faria assim, pá, na mesma hora dava a solução para o irmão. O irmão está doente, se eu tivesse a fórmula mágica para curar a doença do irmão. O irmão está desempregado, se eu tivesse uma solução para dar um emprego para o irmão. O irmão está passando um problema conjugal, se eu pudesse com uma palavra mágica, pum, resolvi o problema do irmão. Eu sofro quando vejo uma pessoa, uma ovelha de Jesus sofrendo. E eu quero resolver. Mas eu aprendi uma coisa com um grande pastor americano chamado Eugene Peterson. Partiu para a glória, um senhorzinho de muita experiência pastoral. Num livro dele, não me recordo bem, ele escreveu vários livros, li vários livros, mas tem um momento que ele diz assim, ele conta essa experiência que ele também tinha. Ele dizia, como pastor, todas as vezes que eu via uma ovelha minha sofrendo, a minha vontade era tentar resolver o problema da pessoa, ser a solução da pessoa. Aí ele disse, mas isso era equívoco e orgulho meu, eu queria fazer o papel de Deus na vida daquelas pessoas. E eu não posso fazer, pastores e guias espirituais não estão na igreja, no mundo, para fazer o papel de Deus. Eles estão no ministério, foram chamados por Deus para ajudar essas pessoas a passarem, a enfrentar e dar a certeza a elas de que Deus estará com elas em toda e qualquer situação. Mas não intervenha, porque você não sabe o que está passando. Quem sabe se Deus não está usando aquele problema, Deus não está usando aquele sofrimento para corrigir uma coisa na vida da pessoa, que ela só será corrigida se ela passar por aquilo. Só vai mudar se passar por aquilo. E o papel do pastor, da igreja, é garantir, é encorajar as pessoas de que Deus estará com elas em toda e qualquer situação, e não ser a solução para todos os problemas das pessoas. E eu compreendi que muitas vezes Deus está usando o bordão na cabeça do meu irmão, e eu quero meter a mão no meio. Se eu meter a mão no meio, a minha mão vai para água abaixo também, né? Meu papel não é botar a mão quando Deus está usando o bordão. Meu papel é dizer assim, aguenta, irmão, eu não sei por que o bordão está pesando, mas Deus sabe, e Ele está fazendo o melhor na tua vida, amém ou não? E ao invés de querer mudar as coisas, eu aprendi a orar, e dizer, Deus, eu não sei por que o meu irmão está sofrendo, porque meu irmão está passando por isso, eu só quero que o Senhor alivie um pouco, porque deve estar doendo muito, porque o Senhor está conosco, não vai nos faltar proteção, abrigo, correção. O bordão e o cajado do pastor são instrumentos imprescindíveis para tratar com as ovelhas. E aí ele termina dizendo no verso 5, preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É interessante quando ele descreve a cena do pastor colocando uma mesa a um anfitrião colocando uma mesa a um visitante diante dos inimigos. E eu estava estudando sobre isso e vi que se havia um momento em que na cultura hebraica uma pessoa estava segura, não era quando ela corria para debaixo de um juiz, ou quando ela corria para o templo. Uma pessoa estava segura quando ela chegava na casa de alguém e era recepcionada e tomava uma refeição com a pessoa. Os judeus tinham o momento da refeição como um momento altamente inviolável. Se alguém chegasse para matar o outro sujeito e ele estava almoçando com alguém, pois tinha que esperar lá fora para matar quando ele sair. A refeição era algo altamente inviolável. Por isso que ele disse assim, olha, preparas uma mesa na presença dos meus adversários.
unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ele descreve todos os rituais de uma cerimônia, de uma refeição hebraica, para dizer assim: olha, eu estou aqui, eu estou guardado em tua mesa. Quem quiser me fazer mal, fique lá fora, mas na casa não entra. O óleo era usado na cultura hebraica, além dos seus vários usos, era usado também para as ovelhas como uma espécie de repelentes. Uma mistura de óleo, unguento era colocado na cabeça das ovelhas para evitar que insetos entrassem nos ouvidos das ovelhinhas. Assim ele protegia. Da mesma forma, o que Deus está dizendo para mim e para você é que esse ano não vai faltar nem para mim nem para você abrigo em seus braços, abrigo em sua casa, nos tempos difíceis que tivermos que enfrentar. Se tivermos que enfrentar, Deus estará sempre de braços abertos, a sua mão sempre nos sustentará, nós sempre contaremos com Ele, o bordão e o cajado dele vão nos proteger. E o bordão, além do instrumento de correção, ele serve para repelir o lobo, os leões. O pastor usava aquele instrumento de madeira para lutar contra as feras que queriam devorar. Irmãos, todos os dias o nosso leão anda em derredor, tentando devorar, mas ele só leva pancada na cabeça, porque Jesus disse assim: eu dou a eles a vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Não vai faltar. Você está na mesa, você está sentado com Ele, e o que Ele dá para você não é pão e carne, é o seu corpo, é o pão e vinho que tomamos à ceia. Nós nos alimentamos do Cordeiro e por isso estamos guardados debaixo de suas mãos. Louvado seja o Senhor. Em último lugar, porque eu estou contigo, diz o Senhor, a minha bondade e a misericórdia nunca se apartarão de ti. Verso 6, bondade e misericórdia nunca vão se apartar da minha casa, da minha vida, da minha família. Bondade e misericórdia são como uma espécie de dois anjos, um à direita, um à esquerda e o outro à direita. Bondade é ser tratado além daquilo que eu mereço. Misericórdia é não ser tratado de acordo com o que eu mereço. Deixa eu explicar de novo. Bondade é ser tratado além do que eu mereço. Pois o que merecemos, senão juízo? Mas Deus trata a gente com bondade. Misericórdia, por outro lado, é não sermos tratados conforme eu mereço. A misericórdia do Senhor é a mão dele que nos sustenta, nos acolhe, nos perdoa, nos protege. Não vai faltar bondade sobre sua vida. Em todo tempo o Senhor é bom. Ele será bom amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em fevereiro, em maio, em junho, em dezembro, todos os dias de sua vida, porque Ele está com você. A bondade não vai se apartar da tua casa, não vai se apartar dos teus negócios, não vai se apartar da tua família, não vai se apartar da tua vida espiritual. A bondade e misericórdia do Senhor vão te seguir. Bondade e misericórdia certamente me seguirão até quando? Todos os dias da minha vida. Como é bom saber disso. Amém? Agora, essas foram as promessas daquilo que Deus faz para nós. Nessa relação pactual, Deus promete e a gente se compromete. Deus promete e em resposta às suas promessas eu me comprometo. Quais são os compromissos que Deus espera de mim?
Voltemos para o verso 1. Agora somos nós que dizemos para Deus: porque tu estás comigo, o Senhor será o pastor da minha alma. Veja o que ele diz: o Senhor é o quê? Não é pastor. O Senhor é o quê? É o quê, gente? Meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele não é o pastor de Israel, Ele não é o pastor da humanidade, Ele é o meu. Isso tem profundo significado, porque significa para mim, para você, que todas aquelas promessas são para aquelas pessoas para quem Deus é o seu pastor pessoal, para quem Deus significa é muito mais do que uma ideia, um mito, uma religião. Ele é o meu pastor. Essa imagem de pastor que é colocada aqui, essa metáfora usada por Davi, revela uma profunda intimidade e compromisso que ele tinha com Deus. Todas aquelas promessas são para aqueles que confessaram Jesus, que receberam Jesus, que estão envolvidos em um relacionamento com Jesus. Ele é o meu pastor. Entenda isso. Ele pode ser o pastor da sua esposa, ele pode ser o pastor do seu marido, ele pode ser o pastor dos seus pais, mas nunca será seu, a menos que você também diga, crendo em Jesus Cristo: o Senhor é meu pastor. Não é suficiente que você seja filho de crente, ou filho de pastor, ou filho de pessoas que amam a Deus, se você de fato não pode dizer com toda a sua fé e com toda a convicção: Ele é meu. Esse é o primeiro compromisso. Todas aquelas promessas só podem ser recebidas por aqueles que estão comprometidos em tornar Deus o seu pastor pessoal, o pastor de sua alma, todos os dias. Compreender que Ele não é uma lenda, um mito, uma história, uma narrativa. Ele é Deus, nosso pastor, aquele que cuida da nossa alma, que trata do nosso coração. É o primeiro compromisso. Senhor, em 2023, eu estou comprometido a te amar, te servir, te tornar o pastor da minha vida. Eu estou comprometido a te buscar. Senhor, em 2023 e pelo resto da minha vida, eu estou comprometido a reafirmar todos os dias que o Senhor é o meu pastor. Segundo lugar, em resposta a todas as promessas de Deus, nós podemos dizer: porque tu estás comigo, verso 4, eu vou sempre confiar em ti, inclusive nas situações mais temidas da minha vida. Veja comigo o verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Por que ele não vai temer? Ele não teme porque decidiu confiar. Por que ele decidiu confiar? Porque é forte a sua convicção de que Deus está com ele. O segundo compromisso que Deus espera de mim é confiar nele, inclusive nas situações mais temidas. Ele fala do vale da sombra da morte. Do ponto de vista do Salmo, na cultura hebraica, seriam aquelas regiões mais escabrosas, mais difíceis, possivelmente os valados, onde as ovelhinhas passavam por estradinhas estreitas nos montes, e um simples resvalar dos pés significava a morte. Um simples resvalar. Ainda que eu ande por esse lugar escuro, que para mim e para você significa situações extremas, eu não vou temer. E aí mais uma vez ele opõe fé a medo. Não sei se você já percebeu que na Bíblia não existe oposição entre fé e incredulidade. Geralmente a gente opõe fé a não fé. E aqui, na maioria dos textos bíblicos, a oposição é
fé e medo. Porque o medo é uma espécie de sinônimo, é uma espécie de sinônimo de não fé, de falta de confiança em Deus. Se eu tiver que passar por essas situações temidas da minha vida, eu não vou temer, eu vou confiar. Se eu adoecer, eu vou confiar. Se as coisas ficarem difíceis para mim, eu vou confiar. E se os negócios não andarem bem, eu vou confiar. E se as coisas ficarem muito difíceis, e se o meu casamento passar por uma crise, eu vou confiar. E se os meus filhos tiverem problemas, eu vou confiar. E se me faltar dinheiro, eu vou confiar. E se me faltar oportunidades na vida, eu vou confiar. Por quê? Porque tu estás comigo. Amém, gente? Por que Deus quer esse compromisso da gente? Porque o medo lança fora a fé. E a fé lança fora todo o medo. Porque o Senhor está conosco, nós vamos nos comprometer. Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu vou confiar no Senhor. Da mesma confiança que uma criança tem nos pais. O Esdras está com uma brincadeira perigosa. Ele, de repente, sobe em cima de uma cadeira, daquela idade. Quando a gente vê, ele está lá em cima, pulando em cima de uma cadeira, olha. E aí eu chego perto dele, vem cá. E ele simplesmente salta da cadeira no meu braço, sem saber se eu não prestar atenção, ele se esborracha no chão. E eu estava pensando, se a gente confiasse no Papai do Céu desse jeito, se lançasse aos braços dele, sem duvidar sequer um minuto, um segundo de sua bondade. É por isso que Jesus disse assim, que nós temos, para entrar no reino do céu, temos que nos tornar como crianças. Não é uma fé ingênua, é uma fé que aceita a verdade de que Deus é bom, mesmo quando as coisas não parecem ser. Eu vou confiar em Ti, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E último lugar, para a gente encerrar, o último compromisso que Deus espera de nós, porque Tu estás comigo, verso 6, final do verso 6, Ele diz assim, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Geralmente a gente entende essa expressão como a gente morrendo e ir para o céu. É uma boa aplicação, mas no sentido do Salmo não é isso. O que o salmista está dizendo é que, já que a bondade e a misericórdia do Senhor vão segui-lo, ele faz o compromisso de habitar na casa do Senhor. Lembre-se que um judeu, ele tinha a obrigação de ir pelo menos 3 vezes por ano para Jerusalém para adorar o Senhor lá no templo. Em 3 festas, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes. Ele era obrigado a ir. Mas esse salmista, ele diz que não vai para essas festas, ele quer habitar na casa do Senhor. Devido a tanta bondade, tanta misericórdia, ele não quer largar a casa do Senhor, ele não quer deixar a casa do Senhor, ele não quer ir visitar a casa do Senhor em celebrações festivas, ele quer morar na casa do Senhor. O que ele está pedindo? Ou melhor, o que ele está se comprometendo? Ele está se comprometendo a buscar a Deus continuamente. Ele está se comprometendo a viver com Deus continuamente. E esse é o terceiro compromisso que Deus espera de mim e de você, que nós habitemos em sua casa, povo de Deus, que nós habitemos em sua presença, que a casa de Deus, quer dizer a presença dEle, seja o lugar onde nós habitamos, que as nossas orações não sejam visitinhas rápidas, que as nossas intercessões, que a nossa vida devocional
não seja tão pobre, que seja apenas visitas esporádicas à casa de Deus, mas que a gente habite na presença de Deus todos os dias, e que Deus de fato faça sentido, significado, dê o sentido da nossa vida de tal maneira que nós estejamos com Ele todo dia. A gente sabe que Deus está conosco todos os dias. Para onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, o salmista disse que Deus não está conosco. Se eu subir no mais alto céus, tu lá estás. Se eu descer no mais profundo abismo, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama não sei aonde, tu lá estás. Deus está conosco. A questão não é essa. A questão é, eu estou com Deus? E o compromisso do salmista é exatamente nessa direção. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não vou deixar a tua presença, eu não vou deixar de estar diante de ti. Se você quer uma jornada feliz, se você quer um ano novo feliz, então faça esses compromissos. Faça de Deus o seu pastor pessoal. Confie nele, a despeito de quaisquer que sejam as circunstâncias que você tiver que enfrentar na sua vida. E não deixe sua casa. Não deixe a casa de Deus. Não deixe a presença dEle. Não deixe sua fé esmurecer. Não deixe o seu ânimo esfriar. Não deixe que a vida leve de você mais do que Deus quer. Não deixe sua espiritualidade esfriar de tal maneira que Deus se torne uma realidade cada vez mais distante de você. O nosso compromisso com Deus é: Senhor, eu quero habitar na tua presença, habitar na tua casa. Em 2023 eu me comprometo a manter uma vida devocional mais firme. Eu me comprometo a estudar mais da tua palavra, a orar mais. Eu me comprometo a te servir mais. Eu quero me integrar mais na minha igreja. Eu quero te servir. Eu quero colocar os meus dons à disposição, os meus bens à disposição do Senhor. Eu quero me doar mais, ao invés de dizer assim: não, esse ano eu não quero me dedicar à igreja, esse ano eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo. É o contrário. Você quer uma jornada feliz? Você quer um ano novo feliz? Se entregue mais. À medida que você se doa mais, Deus lhe abençoa mais. À medida que você der menos, menos você vai receber. E eu vou habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Deus convida você a não deixar de buscá-lo e servi-lo todos os dias de sua vida, neste ano e principalmente neste ano que começa hoje. Esses 3 compromissos sejam meus, sejam seus, sejam nossos. Senhor, tu serás o meu pastor todos os dias. Eu vou confiar em ti em toda situação, e eu não vou deixar a tua casa. Eu vou estar habitando na tua presença, quer comendo, quer bebendo, quer trabalhando, quer estudando, quer nas ruas, quer na universidade, quer nas casas, quer onde quer que eu esteja. Eu vou habitar em tua presença para todo o céu. Amém? Você quer fazer esses compromissos com Deus? Porque eu quero. Eu quero que sejam os meus compromissos esse ano. Se você quiser, vem, ora comigo em pé. Fique em pé e vamos orar ao Senhor. Ele te promete proteção. Ele te promete abrigo. Ele te promete alimentos, suprimentos. Ele te promete direção. Ele te promete forças. Ele te promete tantas coisas boas. E em resposta às suas promessas, nós nos comprometemos. Senhor, tu serás o meu pastor todos os dias, e eu vou confiar em ti. Eu vou te servir, e eu vou habitar em tua casa. Pai querido, nós aqui estamos à tua presença.
e lendo a tua santa palavra, refletindo sobre ela e nela, nós somos confrontados e abençoados pelo Senhor. Obrigado pelas gloriosas, consoladoras promessas que recebemos. Nós temos a garantia do Senhor de que de nada teremos falta. Temos a garantia do Senhor de que não nos faltará o necessário para essa vida. Temos a garantia do Senhor que serás o nosso guia em todos os momentos de decisões difíceis. Temos a garantia do Senhor de que o Senhor vai nos proteger e nos guardar de todo mal. Temos a garantia do Senhor de que a tua mão nos conduzirá, nos sustentará e nós seremos acompanhados dia e noite, noite e dia, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Mas nós também agora, adiante e a despeito disso, nós nos comprometemos a te tornar o pastor da nossa alma, todos os dias. Nos comprometemos a confiar em ti e também nos comprometemos a habitar em tua casa, viver para ti neste ano, mais do que já vivemos, consagrar ao Senhor a nossa vida sempre. Por isso nós entregamos a nossa vida aqui em teu altar, para que o Senhor cumpra os teus planos e os teus propósitos em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.